Uma das disciplinas espirituais que todo cristão ele deve carregar em si é a oração. Dentre tantas disciplinas, a oração é uma das mais importantes. Enquanto o jejum causa em nós uma fome de Deus e o estudo da palavra transforma a nossa mente e o nosso coração, a oração conecta o nosso coração ao coração de Deus, fazendo com que passamos a amar aquilo que Ele ama e a odiar aquilo que Ele odeia. Nós vamos encontrar em todas as cartas do apóstolo Paulo um homem que cultivava uma vida de oração, nos chamando para desenvolver também essa disciplina. O mais interessante é que oração, ela é uma disciplina que pode ser aprendida. Em Lucas capítulo 11, verso de número 1, vamos encontrar os discípulos de Jesus vendo-o orar. Quando Jesus termina a sua oração, os discípulos se aproximam e um pergunta: Jesus, ensina-nos a orar assim como João Batista ensinou seus discípulos. E Jesus começa a ensinar ali a oração conhecida por nós como oração do Pai Nosso. E eu quero chamar você para uma atenção aqui, que o apóstolo Paulo nos convida a termos uma vida de oração. Nós precisamos entender que a atitude de orar ou a nossa vida de oração, ela não tem que ser carregada por uma religiosidade. Nós sim necessitamos de tempo para gastarmos em oração. É muito bom, é muito legal, é muito interessante você fechar a porta do seu quarto e tirar momentos de oração. Mas se num dia não tiver tempo para você fazer isso, você precisa estar em espírito de oração, de intercessão. Você precisa estar conectado ao coração de Deus 24 horas por dia. E o apóstolo Paulo nos chama para essa atitude. Olha o que ele fala em Efésios capítulo de número 6, verso de número 18. Ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. O apóstolo Paulo não está falando, tire um tempo para você orar com toda a oração e súplica no Espírito. Talvez na parte da manhã, ou se não der, na hora do almoço, ou talvez se não der para você na hora do almoço, à tarde, ou até mesmo de madrugada. Não, o apóstolo Paulo não fala isso. Ele fala que nós precisamos viver uma vida de oração. Oração não é um ato religioso em que eu tenho que estar em um certo lugar para me dirigir a Deus. Quem fazia isso era os judeus, era os fariseus. Então eles tinham um período de oração durante o dia e eles iam para locais específicos para orarem em praça pública, para que o povo pudesse ver que eles de fato eram homens de oração. Então nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo nos chamando a um relacionamento muito mais íntimo com o Espírito Santo através da oração, nos dizendo que em todo tempo nós temos que tirar esse momento de oração. Olha que impactante, olha que interessante. Os discípulos estão olhando, colhendo informação de Jesus Cristo. Eles estão vendo a intimidade que Cristo tinha com o Pai, que era muito diferente dos fariseus, dos mestres da lei daquele período, daquele tempo. Então, olha só, os discípulos estão vendo isso e estão pedindo a Jesus para que eles possam ter também esse mesmo impacto na oração que Jesus tinha. O mais interessante é que Jesus não orava diante de multidão. Jesus orava em lugares específicos, nos desertos e por volta de algumas horas que era incomum. Hora que muitas pessoas estavam dormindo. O evangelista Mateus, Marcos, Lucas registra isso, que Jesus ia para os desertos de madrugada ou antes do sol se pôr.
Ele fazia coisa extraordinária. Então, não era um momento, não era uma hora ordinária, não era uma hora comum. E Jesus faz aquilo que é incomum, por quê? Porque ele quer chamar a atenção do seu Pai, ele quer se relacionar com o seu Pai e ele encontra o lugar, o lugar e o momento muito mais propício para isso. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos ser religiosos no nosso orar, mas que nós possamos viver uma vida de oração. Olha só, orando em todo tempo, de manhã, de tarde, à noite, antes de dormir, acordou de madrugada, ore ao Senhor. Viva uma vida de oração. E vigilando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. O apóstolo Paulo está pedindo oração. Orem também por mim. Para qual motivo, Paulo? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para se fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente conforme me convém orar. Então, a primeira lição que a gente tira aqui, que o apóstolo Paulo nos dá, é que nós devemos orar a todo momento. Nós não devemos ter uma vida religiosa de oração, marcar horário, marcar dia. Não, devemos que ter intimidade. E aquele que tem intimidade com o seu Pai, chega na casa do seu Pai a qualquer momento. Somente quem faz agenda com pessoas são pessoas que não possuem aquele momento de intimidade. Eu duvido se você não sair da sua casa agora, você que tem pai ou mãe, e se você chega meia-noite, de madrugada, na casa do seu pai, na casa de sua mãe, se você não tem acesso à casa dos seus pais. Claro que tem, por quê? Porque você é filho, você é herdeiro, você tem intimidade. Então Paulo está nos chamando para sairmos do contexto da religiosidade e vivermos a cristandade assim como Cristo viveu o evangelho genuíno, onde ele não tinha local, ele não tinha hora estabelecida, mas ele a todo momento vivia uma vida de oração. Paulo nos ensina isso, orando com toda a oração e súplica no Espírito, porque nós, como Paulo fala em Romanos, não sabemos nem orar, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com persistência diante do Pai, diante de Deus. Então ele fala, e também vigiando e perseverando com toda a súplica pelos santos. Olha, a segunda lição que nós tiramos desse texto aqui de Efésios 6, 18, em primeiro lugar, não ter uma vida religiosa em oração, mas viver uma vida de intimidade em oração. Intimidade se busca Deus 24 horas, a todo momento. Enquanto a gente está pensando, falando, raciocinando, a gente precisa estar em oração. Em segundo lugar, orando por todos os santos. Você orou por um santo hoje? Você orou por uma santa hoje? Então, a nossa oração tem que ser uma oração intercessória, não apenas pedir por nós. Olha o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina o modelo, o protótipo, a base da oração. Pai Nosso que estás nos céus. Olha que coisa impressionante, porque um judeu não dizia essas palavras Pai, não chegava até Deus o chamando de Pai, mas Jesus quebra essa barreira porque ele está mostrando um momento de intimidade, algo muito mais supremo, muito mais profundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Olha só que Jesus não ora como um pronome possessivo, eu, meu, meu reino, me abençoa. Não, a oração de Jesus
nos ensina uma pluralidade onde eu e você somos parte desta família. Eu e você somos irmãos. Então Paulo nos ensina que oração é intimidade, nos ensina que na nossa oração precisamos orar pelas pessoas, pelos santos. E Jesus nos ensina Pai Nosso, ou seja, ele compartilha o seu Pai conosco. Venha a nós, a todos nós, o teu reino, não apenas a mim, mas a todos nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu, não, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa a minha, não, a nossa ofensa, os nossos pecados. Jesus nos ensina para que nós possamos estar, assim como Paulo também corrobora conosco, estar orando uns pelos outros. Oração, e isso é um ato de intimidade que nos faz se apresentar diante de Deus e levar em intercessão a vida do meu próximo. E Paulo continua suplicando por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Paulo está nos dando aqui uma terceira chave, um terceiro princípio, que a nossa oração precisa ser para que o reino de Deus avance, para que o reino dos céus seja estabelecido. Não devemos orar apenas para bênçãos que vai enaltecer o nosso ego, mas para que nós possamos compartilhar aquilo que vai salvar a vida de muitas pessoas, que é o reino de Cristo sendo estabelecido na face da terra. Paulo nos convida a orar assim, que eu e você possamos ter essa vida de oração e entender que oração não é religiosidade, oração é intimidade. Compreendemos que na nossa oração devemos orar pelos santos, pelos nossos irmãos. Em terceiro lugar, que nós possamos também levar em oração intercessória, o pedido para que Cristo possa manifestar o seu reino na face da terra. E isso inclui salvação dos perdidos, salvação da minha casa, salvação da minha parentela, salvação dos amigos do trabalho, salvação dos amigos da faculdade, salvação dos amigos do colégio. Essa é a oração que nós devemos estar todo dia, a todo momento, orando a Deus. Não uma oração egoísta, só para mim, faça para mim, resolva para mim, Senhor, por favor. Não, nós devemos orar e entregar a Deus essa oração intercessória, orando um pelos outros, que nós possamos nos basear nas orações da Bíblia. E o apóstolo Paulo fala algo interessante, que vocês possam orar também para mim, para que de fato eu possa abrir a boca e o evangelho ser manifesto, o evangelho ser pregado. Olha só no verso de número 20 do capítulo 6 da carta aos Efésios: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar livremente como me convém. Paulo não quer ser solto para que ele possa vender muitas tendas, para ele ser enriquecido. Paulo não quer ser solto para que ele possa ser um pregador famoso e arrebatar uma multidão. Paulo não quer ser solto para que ele possa plantar muito mais templos. Não, o apóstolo Paulo, ele quer ser solto para um só motivo: para propagar, para pregar como um querusço o evangelho, um proclamador das boas novas. O apóstolo Paulo, mesmo ali preso em Roma, ele estava compartilhando o evangelho com a guarda pretoriana, mas o seu desejo era comunicar esse evangelho com muito mais pessoas. Ele viu uma limitação. Enquanto ele estava preso ali, sim, ele pregou, ele evangelizou, ele falou do amor de Deus. Ele diz isso na carta aos Filipenses, mas ele queria avançar. O apóstolo Paulo não ficava sossegado enquanto ele pensava, enquanto ele raciocinava que existiam pessoas no mundo que ainda não tinham ouvido falar do evangelho da graça, do evangelho do perdão, do evangelho do amor. Por isso que o desejo do apóstolo Paulo era ser solto das cadeias, para que ele possa ser o embaixador do nome de Jesus e do reino dos céus. Paulo tinha essa mesma conexão com Cristo. Ele orava nesse sentido e ele pedia oração
nesse sentido, que eu e você possamos também ter essa missão, esse sentido, que a nossa oração não seja uma oração egoísta, mas seja uma oração bíblica que aponte para a manifestação do reino dos céus. Se você não ora, se você não desenvolveu um hábito da oração, eu convido a você a aprender uma oração bíblica. Sabe por que muitas pessoas não oram nas nossas igrejas? Porque as pessoas se convertem e elas enxergam ou ouvem oração de outras pessoas e elas começam a repetir aquilo que ela colheu olhando para outras pessoas. Nós não temos um discipulado ensinando as pessoas a orar, ensinando as pessoas a como se achegar diante do Pai, ensinando quais são os pontos de oração. Não temos isso. Por isso que as pessoas começam a orar e chega um tempo, um determinado momento que elas param. Nós estamos vendo em nossas igrejas hoje que a oração está de lado. A oração deixou de ter o seu pódio. Antigamente encontrávamos crentes há 20, 50 anos atrás que viviam uma vida de oração, cultivavam uma vida de oração. Hoje as pessoas não oram mais por isso, porque não se ensina como de fato tem que se orar. E você fala, não, Douglas, oração não precisa ser ensinada, a oração a pessoa já naturalmente aprende. Não, nós vamos ver os discípulos que andavam com Jesus pedindo a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, porque João Batista discipulou os seus amigos. O João Batista discipulou aqueles que o seguem, ensinou aqueles que seguem a ele a orar. Então ensina-nos a orar com ousadia. Ensina-nos a orar conforme João Batista ensinou os discípulos, conforme o Senhor ora. Queremos orar como o Senhor. Então, se os discípulos pediram a Cristo para que Cristo pudesse o ensinar, gente, hoje também essa é a nossa missão, de ensinar as pessoas a desenvolver uma cultura de oração, a desenvolver uma vida de oração, porque a oração é ensinável. Nós podemos ensinar as pessoas para que as pessoas possam começar da forma correta e daí só desenvolvendo. Vamos ver na história da igreja homens de Deus que viviam uma vida de oração. Lutero é um exemplo disso. Se você pega a biografia de Lutero, Lutero sempre afirmava que ele não tomava uma decisão antes de tirar 3 horas em oração. Ele tirava 3 horas por dia de oração. John Wesley era um homem forjado com seus joelhos em oração. Nós temos a história aí que por muito tempo a casa de John Wesley ficou com 2 marcas no chão devido àquele homem viver uma vida de oração, de joelhos. Então essa é a nossa missão, viver uma vida de oração, não como religiosidade, não como um número para expor, eu oro tantas horas, eu oro, não, mas como uma vida, como o apóstolo Paulo nos fala aqui, uma vida de oração em todo o tempo. Então, que nós possamos viver isso de fato. E que você possa cultivar essa vida de oração. A oração nos conecta ao coração de Deus. E com isso a gente passa a amar aquilo que Deus ama. E a gente passa a rejeitar aquilo que Deus rejeita. Que aí você possamos viver uma vida de oração. Olha para a sua vida de oração. Faça uma autoanálise, veja se precisa melhorar, veja se você precisa crescer mais em oração e comece a orar mais, comece a conversar com Deus. E se você não sabe como orar, vá para a Bíblia, pegue as orações do apóstolo Paulo, junte todas as orações e comece a orar como está registrado essas orações. Olha que interessante, Paulo, ele não pede para benefício próprio. Eu quero ser solto porque eu quero ver a minha família. Eu quero ser solto porque eu quero ir na praia. Eu quero ser solto por causa disso. Não. O apóstolo Paulo queria ser solto para cumprir a sua missão com ousadia, para persuadir pessoas a se converterem ao evangelho transformador. Nada que o apóstolo Paulo pede é pessoal, para o benefício seu.
mas para o benefício da igreja, da plantação de igrejas baseadas nas sagradas escrituras. Pegue as orações que você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, João. Pega as orações e começa a orar essas orações, que você vai ver se você não vai crescer em oração. Essa é a nossa missão. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Tirei esse momento apenas para abrir meu coração, compartilhar. Estou estudando, olha que livro sensacional, se você puder comprar, do James Houston, sobre oração. Aqui está uma indicação para você, você vai crescer muito em oração. Tem uma outra indicação também excelente e uma outra aqui também para você, celebração da disciplina. Aqui também Richard Foster fala muito sobre desenvolvermos esse hábito da oração. E tem esse aqui que é um clássico também de Tim Keller sobre oração. Ele pega os maiores teólogos da história, ele pega Agostinho, Calvino, Lutero e começa a desenvolver oração de uma forma bíblica e aplicar também como esses homens faziam para aplicar a oração na sua vida, no seu dia a dia. Vale muito a pena você adquirir esses livros. Que Deus abençoe. Se você é novo aqui no canal, curta, compartilhe, me ajude aí, me dê uma força, comente e tenho certeza que você vai crescer muito e muito mesmo, tá bom? Deus abençoe sua vida e compartilhe para geral, para que nós possamos cultivar essa cultura, esse hábito da oração e crescer cada vez mais.